E aí, tudo Trix Rolimã? Essas aí vocês não conhecem, só os mais antigos, né, pessoal? Então vamos começar a aula última aula, até já me perdi o número dela agora, da disciplina de formação da Sociedade Brasileira 2, né? A última atividade assíncrona nesta pandemia, neste ano, que foi um ano novo para todo mundo. Mas ainda temos matéria, né, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre sistemas partidários em novas democracias, o caso do Brasil, né? Esse nome, né, que é o nome da aula de hoje, é do livro do Scott Mayring, tá? O capítulo que eu dei para vocês lerem, ele é de um outro autor, que na verdade é do autor da aula passada, o José Álvaro Moisés, onde ele fala também sobre presidencialismo de coalizão, tá? Na verdade é uma sugestão a leitura daquele capítulo, o livro inteiro fala sobre isso, mas a minha sugestão de capítulo é a do José Álvaro Moisés. Tem outros, quem quiser ler o livro inteiro, fique à vontade, tá? Se quiser se especializar nesse tema. Então ali tá todo o livro, que na verdade é uma edição especial dos cadernos Adenauer, tá, pessoal? Tá no Moodle já, disponível para vocês. Então quem é Scott Mayring, né? Que é o autor basicamente que a gente vai falar nesta aula de hoje. Ele é norte-americano, tá? E ele é especialista no caso brasileiro. Ele é professor da Universidade de Notre Dame e possui doutorado por Stanford, tá? Uma coisa, pessoal, que é bom, talvez eu já tenha falado isso, mas é bom salientar novamente para vocês, é que, assim como outros pesquisadores brasileiros, mais ou menos até metade, né, meados da década de 90, a Raquel Meneghello é uma cientista política muito conhecida, uma pessoa muito querida, inclusive, esteve na minha banca de doutorado em 2013, Bolívar Lamonnier, né, e Maria Dalva Kinzo, infelizmente já falecida, já nos deixou em 2008, tá, uma grande professora da ciência política. Eles tinham uma perspectiva, então esses autores, junto com Scott Mayring e também depois Barry Ames, que é um outro autor que também é norte-americano e estuda Brasil, muito interessado pela política brasileira, eles vão dizer que os partidos políticos eram débeis. O que significa isso, professor? Significa que os partidos políticos, tá, eles não tinham a mesma configuração, a mesma estrutura de organização e, sobretudo, a mesma institucionalização, que é um conceitinho que nós vamos trabalhar na aula de hoje, é importante vocês saberem sobre isso, tá? Eles não eram, enfim, digamos assim, tão fortes e enraizados como outros países. Em verdade, o Scott Mayring chega a dizer em alguns textos, trabalhos ali da década de 90, que é tão forte a desinstitucionalização no Brasil que eles talvez seja o maior caso de sistema partidário mais débil do mundo, né? Menos enraizado do mundo, tá? Mais frágil, por assim dizer. Qual é o contexto, tá, pessoal? O contexto é o seguinte: quando o Brasil vem da década de 80 para a década de 90, o Brasil começa a perceber, talvez, alguns problemas, né, e os pesquisadores em si, em relação às esferas políticas. Porque até meados da década de 80, nós estávamos ainda durante a ditadura militar e o sistema era diferente, a maneira como funcionava o sistema partidário. E essa maneira, esse legado, digamos também, que permaneceu de cultura política brasileira do regime militar, ele, mesmo com a democratização, alguns problemas persistiam, né? Por exemplo, a maneira como os partidos se organizavam ainda era mais frágil do que hoje.
a própria composição demográfica dos partidos, tá? As ideologias, enfim, as políticas públicas defendidas, realizadas e tal. E muitas vezes não era de uma maneira ideal, que eu chamo, né? A maneira como a gente enxerga ou enxergavam os partidos políticos na década de 90. Aí, pessoal, vem então esse artigo clássico que vocês leram sobre presidencialismo de coalizão, né? Que é da aula, enfim, na verdade esse é o da aula passada, né? Sobre cultura política da aula retrasada, né? E vocês viram isto comigo, a gente falou sobre isso inclusive na atividade síncrona, né? A questão da nomeação de ministérios, tá? Então, essa maneira de conquistar apoio, essa maneira de como os partidos se organizavam, né, e principalmente a disputa política deles, executivo e legislativo, é o cerne, né, de um grande debate da ciência política no Brasil. Alguns autores, então, depois nós vamos falar mais sobre isso, tá? Autores como Argelina Figueiredo, Fernando Limonge, tá? Eles vão mudar um pouco esse debate a partir de um livro chamado Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional, tá? Que esse livro é publicado em fins da década de 90 e ele muda um pouco de todo um debate que se fazia a respeito do sistema partidário brasileiro. Ok? Até então, pessoal, como eu disse ali no início para vocês, a visão do Scott Meiring, Maria Dalva Kinzo, entre outros autores, né, mas principalmente na figura do Meiring e na figura do Barry Ames, se achava, tá, que os partidos políticos eles são pouco disciplinados e são um empecilho à governabilidade. Como assim? Bom, quando tu vai votar, né, uma política pública no Congresso, ou seja, na Câmara ou no Senado, muitas vezes tu não obtinha a cooperação para aprovação de certa política vinda do Legislativo, né? Então, a visão que se tinha é que era muito difícil governar o Brasil, né? Porque o Brasil tinha que fazer muitos conchavos, muitas, como é que eu vou dizer, ligações políticas que às vezes, aos olhos do eleitor, não são tidas como legítimas, né? Ou pelo menos não são tidas como as melhores. E, na verdade, tá, este livro da Argelina Figueiredo e do Fernando Limonge começa a modificar e modifica a visão da ciência política brasileira sobre a questão da governabilidade. Tá? O que eles vão dizer, né, Argelina Figueiredo e Fernando Limonge? Eles vão mostrar com dados, bastante dados, que na verdade os partidos têm uma certa disciplina sim, né, no Congresso Nacional, uma alta disciplina eles diriam, que eles são inclusive partidos com mais do que ser disciplinados, eles tinham uma outra palavra que eles utilizavam, peraí que me fugiu o nome agora, que eles tinham uma alta, não é congruência a palavra, existe uma outra palavra, daqui a pouco eu lembro, tá, pessoal? Que eles falavam sobre os partidos políticos e eles, de certa forma, diziam que estava tudo ok, que a governabilidade existia, etc, etc, e que o executivo tinha muita capacidade de fazer com que o legislativo votasse as suas propostas, né? Então, um termo que se ganhou, ainda que com muitas reservas, não é um termo muito adequado, mas em geral a gente, né, no senso comum acadêmico, a gente falava, né, a visão pessimista e a visão otimista. Sendo a visão pessimista a visão do Meiring, né, que não tinha governabilidade e etc. Tá? Um texto que resume bem este debate, talvez o melhor texto, foi feito por um argentino, né? Quis o destino, então, que um argentino fizesse a melhor discussão sobre esse tipo de debate em relação à bibliografia brasileira, incluindo vários outros autores aqui, tá? Está no Cielo esse livro, inclusive eu pensei em dar vocês para ler ele, para vocês lerem, só que ele é um pouco mais antigo, então eu não deixei como referência, tá? Eu só deixo como uma sugestão. Tá? Como se governa o Brasil,
tá? É de 2000 esse artigo. E na verdade, ele contrapõe a ciência política brasileira em dois eixos, né? Governabilidade ou não governabilidade e também concentração ou dispersão de poder. Então, autores como Argelina Figueiredo e Fernando Limonge vai dizer que existem concentração de poder decisório, ou seja, o executivo consegue compelir, ele consegue incentivar o legislativo a agir de uma maneira mais próxima do que ele quer, né? Ao passo que outros autores dizem que não, que o executivo não tem tamanho poder e que na verdade é uma dispersão de poder entre executivo e legislativo, tá? Mas, sobretudo após os anos Lula, né, e após o governo Fernando Henrique Cardoso, essa discussão de o Brasil ser governável ou não ser, ela ficou um pouco atrasada, porque na verdade, que nem diria o Vicente Palermo no artigo, o Brasil ele é governável. Não há dúvidas, tá, pessoal? Eu que sou cientista político estou falando, não há dúvidas a respeito se o Brasil tem governabilidade. Agora, isso não significa dizer que é fácil governar e não significa dizer que algumas coisas são negativas dentro do nosso presidencialismo de coalizão, tá? Porque se eu falar que o Brasil é governável, algum aluno um pouco mais esperto, mais inteligente, que esteja prestando atenção no vídeo e não esteja babando na frente do vídeo, vai se perguntar: professor, mas como é que se fala em governabilidade se a Dilma, depois de mesmo de quantos anos? 14 anos o PT no poder, ainda assim sofreu impeachment. Que governabilidade é essa? E aí, justamente, após o impeachment, eu acho que isso se volta a rediscutir a ciência política, alguns problemas, que é a maneira de adquirir governabilidade no Brasil, né? A maneira de como a gente pode dar uma certa estabilidade política ao sistema político, né? Então, vejam que as questões não são tão simples assim, né? Então, eu diria assim, não é tão fácil não governar o Brasil como se pensa, por mais ferramentas que o executivo tem à disposição, mas também o fato é que, considerando os últimos 30 anos de democracia no Brasil, tá, desde 1990, quando assume o Collor, até esse ano, né, que estamos completando exatos 30 anos de retorno às eleições presidenciais brasileiras, o fato é que nós tivemos 2 processos de impeachment, tá? Nós tivemos também outras instabilidades políticas ao longo do tempo, mas isso não significa também que nós vamos ter um caminho de impeachment sempre assegurado e que talvez os próximos governos sempre sofram algum impeachment numa média a cada 10, 15 anos, né? Não significa isso, tá? Mas eu acho que existem dificuldades, existem problemas a respeito do sistema partidário brasileiro, né? Mas vamos discutindo isso por enquanto, tá? Então, no próximo vídeo eu vou ingressar então na discussão, tá, sobre esse livro de sistemas partidários, o caso do Brasil, do Scott Meiring.